Fala galera, W Sudário para mais um vídeo em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre subconjuntos. Bem, o que é um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto que você cria a partir de elementos de outro conjunto. Então, por exemplo, suponhamos que temos o conjunto A de elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu vou criar um conjunto B que tem elementos 2, 4 e 6. Se você notar direitinho, você vai ver que o conjunto B, todos os elementos do conjunto B também são elementos do conjunto A. Então, podemos dizer que B é subconjunto de A. Perfeito? Então é isso. Subconjunto é um conjunto que você cria a partir dos elementos de outro conjunto, tá? Bem, porém, você também pode escrever toda essa expressão que eu coloquei aqui, ó, B é subconjunto de A. Meio grande, né? Então, para isso, existe o que nós chamamos de relação de inclusão. O que seria a relação de inclusão? É quando você diz que um conjunto está contido em outro. Ou seja, um conjunto é subconjunto do outro. Então, como aqui eu disse que o B é um subconjunto de A, eu posso escrever que B está contido em A. Então, esse Czinho aí, né? Ele é o símbolo de está contido. Ok? Bem, eu também posso fazer o contrário. Eu também posso dizer o seguinte, eu posso falar que o A contém o B. Então, note que a abertura do C ela fica sempre voltada para o conjunto, como vou dizer, o conjunto mãe, né? O conjunto maior. E a parte fechada fica sempre voltada para o subconjunto. Então, na primeira eu digo que B está contido em A, e na segunda eu digo que o A contém o B. Perfeito? Então, essa é a ideia de subconjunto. Bem, a ideia é muito simples, porém tem uma coisa um pouquinho melhor, que é o que nós chamamos de conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é você criar um conjunto com todos os subconjuntos possíveis de um outro conjunto. Então, por exemplo, imagina que você tem um conjunto B, de B não, C, né? Porque eu já... K, pronto. Eu já usei lá no outro A e o B. Né? Então, você tem um conjunto A de elementos 1, 2 e 3. Ok? E o que seria o que nós chamamos de partes de K? Ou seja, quais são as partes do conjunto K? É você criar um conjunto onde você vai colocar todos os subconjuntos que você pode criar a partir do conjunto K. Tá? E assim, o primeiro subconjunto, galera, de qualquer conjunto é o conjunto vazio. O conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Então, o primeiro subconjunto é sempre o vazio. O segundo subconjunto que você pode criar, na verdade, são os subconjuntos em que você pega um único elemento do conjunto K. Então, você vai criar um subconjunto em que você pega somente o 1, você cria um subconjunto que você pega somente o conjunto 2, o elemento 2, e um subconjunto que você pega somente o elemento 3. Ok? Bem, e aí? E aí, como é que eu continuo? Bem, eu já peguei todos os subconjuntos que eu posso formar sem nenhum elemento, todos os subconjuntos que eu posso formar com um elemento. Agora eu vou para todos os subconjuntos que eu posso formar com dois elementos do conjunto K. Então, eu posso formar um subconjunto com 1, 2, posso formar o 1, 3 e posso formar o 2, 3.
Então já formei nenhum, com 2, falta formar com 3. Só que quando você vai formar com 3 elementos, você está formando quem? Exatamente o mesmo conjunto. Ou seja, o elemento, vou botar aqui no cantinho, tá? O subconjunto 1, 2, 3. Que é um outro subconjunto que está sempre presente no conjunto das partes. Então, tem sempre 2 subconjuntos que estão sempre presentes no conjunto das partes. O vazio e o próprio conjunto. Esses 2 conjuntos são chamados de subconjuntos triviais. Isso é importante. Então, esses 2 subconjuntos, né, o vazio e ele mesmo, é chamado de subconjunto trivial. E para finalizar, vamos falar sobre o número de elementos de um conjunto das partes. Ou seja, quantos subconjuntos, na verdade isso aqui também pode ser nomeado como quantos subconjuntos podemos formar de um conjunto. Conjunto de N elementos. De N elementos. Ok? Isso é a mesma coisa. O número de elementos do conjunto das partes ou quantos subconjuntos podemos formar de um conjunto de N elementos. Bem, existe uma formulazinha para isso, que é muito simples. Não vem ao caso a gente explicar porquê da formulazinha, levaria muito tempo. A fórmula é a seguinte, é 2 elevado a N, onde N é justamente o número de elementos do conjunto. Então, no nosso exemplo, né, anterior, nós tínhamos um conjunto de 3 elementos. Então, no exemplo, nós teríamos 2 elevado a 3 subconjuntos. Isso me daria um total de 8 subconjuntos. 8 subconjuntos. Se a gente voltar aqui e, né, fizermos a contagem, você vai ver que vai dar exatamente 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o conjunto das partes terá 8 subconjuntos. O número total de subconjuntos que eu consigo formar com um conjunto de 3 elementos são 8. Perfeito? E aí vem um exemplo para a gente finalizar a nossa aula, que é o seguinte. Um conjunto K possui 64 subconjuntos. Qual o número de elementos do conjunto K? Note que a pergunta agora é o contrário, né? A pergunta anterior, eu sabia que o conjunto tinha 3 elementos e eu descobri a quantidade de subconjuntos. Agora é o inverso. Eu sei a quantidade de subconjuntos e eu quero que você descubra quantos elementos possuía esse conjunto K. Como é que eu faço essa questão? Muito simples. Eu sei que a fórmula do total de subconjuntos é 2 elevado a N. Então, 2 elevado ao número de elementos do conjunto K. Eu sei que essa quantidade precisa dar 64. Então, eu sei que 2 elevado a N tem que ser 64. E aí, o teu único objetivo agora é descobrir quem é N. Como é que você vai fazer isso? Simples. Você vai fatorar o 64. E aí, você vai descobrir 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 e por 2, 1. Então, você vai descobrir que 64 pode ser escrito como 2 à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta. Então, você vai reescrever isso como 2 elevado a N é igual a 2 elevado a sexta. Poxa, peraí. Se 2 elevado a N é igual a 2 elevado a 6, o N só pode ser 6. Então, a resposta final é o número de elementos de K. Essa é a forma que a gente representa a quantidade de elementos de um conjunto. N de K, o número de elementos de K, são 6. Então, o elemento, o conjunto K possui 6 elementos. Ok, galera? Pessoal,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo, é a resolução de alguns exercícios um pouco mais complexos de vestibulares, de concursos com vocês. Tá bom, galera? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.